Oi, gente, sejam bem-vindos à Universidade do Intercâmbio. Eu sou a Ana e hoje a gente vai conversar sobre carreira no exterior. A gente vai te falar sobre os prós e os contras de quem trabalha e vive no exterior. E aí você vai poder decidir, depois desse panorama geral, se essa é realmente uma meta de vida para você ou se não faz sentido. A gente vai começar falando então sobre os pontos positivos e os negativos de morar fora e de trabalhar fora. E aí no final da aula a gente vai falar também de como aplicar, como achar vagas, como é que funciona o processo seletivo e qual é a melhor forma de você conseguir o melhor emprego para você. É muito comum que os brasileiros procurem uma oportunidade no exterior para passar um tempo integral ou mesmo temporário por uma série de motivos, e o primeiro dele é o idioma. Então, se você está precisando aí aprimorar o seu inglês ou até uma terceira língua, morar no exterior para trabalhar pode ser sim uma excelente opção. Um outro ponto é para aqueles profissionais que não estão tão satisfeitos no emprego atual no Brasil e estão precisando de um desafio, mudar de cenário, mudar de ar. E aí essa oportunidade de trabalhar fora durante um tempo também pode ser uma excelente alternativa. Porém, é muito importante que as pessoas mantenham em mente que morar fora não é o glamour que todo mundo pensa. Então a gente vai começar falando dos pontos negativos, para depois ir para os pontos positivos e falar sobre as possibilidades de aplicação e como você vai achar o seu emprego fora. É comum a gente ouvir histórias de pessoas que vão morar fora e depois de um tempo voltam para o Brasil por uma série de dificuldades e frustrações. E isso é realmente verdade. Eu vou comentar com vocês as principais dificuldades que a gente vê no dia a dia. E aí depois eu vou falar como superar elas, porque problemas fazem parte. Bom, a primeira delas é a questão da cultura. Então, para você que está se mudando para um país novo, você tem que ter em mente que isso vai ser muito impactante na sua vida. E por que eu digo isso? No Brasil, as pessoas são muito calorosas e muito receptivas, muito amigáveis. Quando você for morar fora, provavelmente as pessoas vão ser muito mais frias e muito mais fechadas do que os brasileiros. Isso principalmente para os Estados Unidos, Canadá e Europa em geral. E aí você pode dizer, mas isso não faz diferença na minha vida, eu não preciso desse contato social, desse calor humano. Mas gente, faz sim a diferença, principalmente para quem vai morar a longo prazo fora. Você precisa ter uma rede de pessoas ao seu redor que se importem com você. E aí eu vou te dar um exemplo para você entender do que eu tô falando. Se você tem uma emergência médica no exterior, você vai precisar de um amigo, de um estrangeiro que cuide de você e que te ajude. Então, esse é um dos principais pontos e as principais dificuldades de quem vai morar fora, a barreira da cultura. E a segunda maior dificuldade é o idioma. Por mais que você seja fluente em inglês e que você consiga se virar muito bem em países que não falam inglês como primeira língua, mas que são tão desenvolvidos, que apresentam inglês excelente também, você vai sentir dificuldades sim na língua, seja no supermercado na hora de comprar uma pasta de dente, seja na hora de você se expressar no seu trabalho, de apresentar um relatório. Sempre vão aparecer pequenos erros que vão te incomodar, mas isso é completamente normal, faz parte do aprendizado, você não pode deixar isso ser um fator limitante no seu progresso, no seu desenvolvimento e na sua vida em geral no exterior. O terceiro ponto é a distância dos seus amigos e da sua família, das pessoas próximas a você. Isso faz muita falta. Quando você mora fora, provavelmente você vai deixar grande parte dos seus amigos e da sua família no Brasil. E aí o contato que você vai ter vai ser por Skype, Posso falar Skype? Não sei. E aí o único contato que você tem é por videochamadas ou mensagem de texto. E aí, às vezes, você vai ver as pessoas, os seus amigos, a sua família reunidos num domingo, no final de semana, você não vai estar. Então, você vai ter que começar a lidar com essa questão de não estar presente em momentos importantes, de não estar com as pessoas que você esteve a vida inteira e que realmente vai fazer uma diferença na sua vida grande. E o quarto, mas não menos importante, é a questão da comida. Gente, morar fora é muito difícil na questão alimentícia, porque você não vai encontrar a variedade que você tem no Brasil, você vai ter que adaptar o seu paladar para comidas completamente diferentes e vai ter que perder a referência que você tinha do que você comia todos os dias no Brasil. Durante o inverno, principalmente no hemisfério norte, as frutas elas reduzem muito no supermercado, então pode esquecer da variedade e carne bovina também esquece. Mas nem tudo é pessimismo e agora a gente vai falar dos pontos positivos de trabalhar no exterior. E o primeiro deles é o salário em euro ou em dólar. E aí, se você for comparar com o valor do real hoje, é um excelente atrativo para você poder trabalhar fora durante pelo menos um tempo. Dude, what are you doing? Porque se você tiver como objetivo guardar uma certa quantidade de dinheiro e depois voltar para investir no Brasil,
Esse valor vai ser multiplicado por 4,5 ou até mesmo 5,2, que é o euro hoje, considerando aí as taxas. O segundo ponto é a seriedade que as empresas e as pessoas te tratam aqui, principalmente para os profissionais em início de carreira. Então você vai ter uma possibilidade de ascensão, uma segurança no emprego muito maior do que no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem passado por dificuldades econômicas bem sérias e que as empresas não costumam oferecer aquela estabilidade, né? Aquela garantia de que você vai ter um emprego a longo termo e que você vai ter possibilidade de ascensão dentro da empresa, né? Com o seu cargo. Aqui a coisa muda de figura. As empresas, a economia europeia é muito estruturada, então eles te oferecem uma estabilidade dentro do emprego muito maior. No, I've never been more sure of anything in my life. I will be the new boss. O terceiro aspecto é a qualidade de vida, que impacta diretamente no seu rendimento profissional. Imagina você pegar o transporte público aqui na hora certa, não precisar se preocupar em chegar atrasado, não precisar ter que sair horas antes da sua casa para poder chegar no horário certo do emprego e encontrar, por exemplo, com o primeiro-ministro ou com o presidente andando de trem. E depois de ter dito todos esses pontos, tanto negativos quanto positivos, a gente vai falar agora sobre como você escolhe o país e como você começa o seu planejamento para morar fora, para ter uma carreira no exterior. E começando o planejamento, então, dessa mudança, né, se você decidiu que realmente é isso que você quer uma carreira fora, você precisa começar fazendo um plano de ação. E aí o primeiro item que tem que ter nessa sua lista é qual país você vai morar. E aí como você escolhe isso? Uma série de questões entram aqui, tá? E a primeira delas é custo de vida. Analisar então o quanto você vai ganhar e o quanto você vai gastar para se manter em um país é extremamente importante para que você chegue na melhor opção do seu destino. E aí aqui vai uma dica, porque muita gente fala de Londres, que sonha em morar em Londres, mas Londres é um país extremamente caro, com um custo de vida extremamente alto. Então você tem que colocar na ponta do lápis o quanto você vai gastar para morar lá e se vale a pena, se você vai conseguir ter uma qualidade de vida e até mesmo guardar um certo dinheiro trabalhando no exterior, que é o foco de muita gente. E, por último, e não menos importante, a questão da legalidade, né? De você conseguir os seus documentos para trabalhar em um lugar. E aí existem países que dão essa facilidade para a entrada de imigrantes, e o Canadá é um exemplo, e países que dificultam muito. A Suíça é um exemplo em que você tem que enviar uma série de documentos e eles só vão te contratar se eles conseguirem comprovar, né, as autoridades de lá conseguirem comprovar que não existe nenhum europeu que seja melhor que você para exercer aquele cargo. Então é bem complicado, é bem burocrático essa migração para a Suíça. Então esse também é um ponto que você deve levar em consideração na hora de escolher qual é o melhor país para você se mudar. E aqui a gente já vai começar a falar então sobre a aplicação para empregos, vagas, como encontrar. E uma dica que eu dou é você trabalhar online antes mesmo de se mudar. Existem plataformas em que você consegue se cadastrar, trabalhar online já em inglês para treinar, né, como é que vai ser, simular esse ambiente. E um exemplo aqui é o Upwork, que você pode se cadastrar e começar a trabalhar antes de se mudar para já ter essa pré-experiência. Fica essa dica para vocês. E aí o método mais tradicional, mais popular entre as pessoas para conseguirem um emprego no exterior, e aí independente se você mora no Brasil, se você é brasileiro, se você é gringo, se você mora fora, são as plataformas online. Então LinkedIn, Glassdoor, Startups.eu, Jobs.com são excelentes lugares que você consegue fazer o upload do seu currículo, fazer o seu perfil profissional e entrar em contato com as empresas para aplicação. Existem dois tipos de aplicação para emprego que eu queria comentar aqui com vocês, que é o que a gente chama aqui de aplicação aberta, que é quando você não acha nenhuma posição aberta, né, nenhuma vaga aberta, nem nesses sites de buscas mais gerais, ou mesmo nem no site da empresa que você quer trabalhar. Eles não têm nenhuma posição aberta, não tem nenhum processo seletivo, mas você entra em contato com o RH daquela empresa e envia a sua cover letter e o seu currículo, né, explicando por que você está entrando em contato, que você está muito interessado, que você queria muito uma vaga, que você gostaria muito que eles considerassem você para uma vaga no futuro. Isso, então, é a aplicação aberta. O que é cover letter? Muita gente não sabe o que é cover letter. Uma cover letter é um documento onde você vai escrever para a empresa o porquê que você quer trabalhar lá, quais são as características da empresa que te atraem e quais são os seus talentos que vão somar, que vão agregar no time daquela empresa. E aí, para os candidatos bem-sucedidos, existe a etapa das entrevistas, onde geralmente vai ser uma entrevista online de 30 a 40 minutos, que o seu entrevistador vai te perguntar
sobre a sua vida, sobre as suas experiências, sobre o que você pode agregar no time deles, e geralmente eles também pedem para você demonstrar isso. Então, para quem é aí da área de TI, provavelmente eles vão pedir para você fazer um código através de uma plataforma online na hora da entrevista. É o know-how, né? Você demonstrar para o seu entrevistador que você sabe o que você faz. Uma dica para quem vai fazer essas entrevistas de emprego no exterior é procurar no site se eles já deixam algum direcionamento do que eles vão perguntar. Muitas vezes eles enviam por e-mail quais vão ser as perguntas durante a entrevista. E se não tiver, você estudar o site da empresa, você anotar todas as palavras-chave que você encontrar lá, que estejam na mesma linha ali do seu perfil, né, que se encaixem no seu perfil profissional. Então você faz essa lista com as palavras-chave da empresa e do seu perfil e procura quais são as possíveis perguntas que os entrevistadores costumam perguntar. E aí você já nota, né, algumas respostas meio que prontas. Não é para ser clichê, tá, gente? Não é para ser um robô na hora de responder as perguntas, mas é só um direcionamento para te deixar mais calmo, mais tranquilo, mais confiante. É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado as dúvidas e mostrado o panorama de mercado de trabalho no exterior, quais são os prós e os contras, e que eu tenha convencido você a passar pelo menos um tempinho fora.